A entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, Brancar Motos e Yamaha, Levang Contabilidade, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Box Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile Administradora de Obras, Nedel Telecom e Comercial Cordilheira. Muito boa noite, você ligado nos canais da SA TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista. Hoje, sexta-feira, excepcionalmente sexta-feira, em virtude do apresentador aqui ter contraído Covid e estar afastado 10 dias dos trabalhos aqui da SA TV. Então, Estúdio A Entrevista desta semana com o Sadir Rexigel, sexta-feira, hoje. E na semana passada a gente fez uma reprise, apresentou uma reprise justamente por causa desse meu afastamento em relação à Covid. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do Facebook, aproveita para curtir, comentar, deixa o seu recado aqui para o nosso convidado, alguma história que você tem em relação com o Sadir, deixe seu recado aí na nossa live. Você que preferir assistir na telona da sua casa, na Smart TV, vá para o nosso canal no YouTube, assista em alta definição, no conforto do sofá da sua casa. Hoje vamos contar bastante história desse meu amigo pessoal, Sadir. Tem muita história, tem umas histórias que nós tínhamos que organizar os negócios, né, Sadir? Mas vai chegar mais adiante, a gente vai estar conversando. Antes disso, um recado da Intersul Estofados e na volta a gente conversa com o Sadir Rexigel. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço ao Luiz, nós sempre aqui sentados confortavelmente nos estofados da Intersul. Muito bem, Sadir, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite e de vir contar um pouco da tua trajetória. E fique bem à vontade. Boa noite, Sadir. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores, né, que nos acompanham, então, nesse canal importante de comunicação que a gente tem aqui na nossa Itapiranga. E hoje, então, falar um pouquinho de quem a gente é, né, de onde que vem e assim por diante. O Sadir que é uma figura bastante conhecida aqui na nossa região, né? Desde o princípio da FAI Faculdades, hoje o CEF, o Sadir sempre presente. E quanta gente já passou por ali, quantos também já se emocionaram em formaturas que o Sadir sempre conduz com maestria aí na nossa faculdade, universidade. Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas, Sadir, vamos começar lá no princípio. Quem é o Sadir José Rexigel? Então, eu sou nascido na linha Maria Goretti, né, em maio de 72, e aí lá com meus pais, né, toda a história lá na linha Maria Goretti, lá desde estudar na escola Pedro Heinen, que hoje desativada, então lá nós fizemos da primeira à quarta série. Depois a gente teve que se deslocar, no caso, morando em Gorete, mas caminhando até Conceição para estudar. Então, na época, um pouco diferente dos dias atuais, não havia o tal do transporte escolar. E a gente fazia toda essa caminhada junto com vários colegas que estudamos juntos em Maria Gorete. Depois a gente fazia até Conceição de quinta a oitava. Então, foi
um período bem bacana, volta e meia a gente encontra alguns, né? E relembra de toda essa trajetória da caminhada de 6 quilômetros diária, né? Para ir, 6 para voltar. Então, por isso que eu falo sempre de diferente dos dias atuais, né? Que tem essa possibilidade do transporte, mas na época era a forma que se encontrou de continuar os estudos, lá de quinta a oitava, então, na escola Lugero Vigres, da linha Conceição, ainda, quando a gente passa por lá, muitas lembranças, né, um pouco diferente hoje daquele período lá, até 87, que estive em Conceição. Uma parte da escola hoje existente ainda é um modelo, mas antes, lá na quinta série, tinha uma parte de madeira, escola de madeira ainda, então depois os governos fizeram investimentos por lá. Eu me lembro sempre da quadra, lá era uma quadra, como fala antigamente, do Gremup aqui na cidade, né? Quadra sem cobertura, sem nada, onde a gente arrancava os dedos do pé, né? Tu ou sabe machucava os dedos dos pés. Tu sabe, Sadi, que nessa quadra, eu acho que eu lembro, eu joguei também um amistoso, jogos amistosos, campeonato de torneio fraldinha, que eram umas bolinhas, tamanho de uma bocha, mais ou menos. Aí eu jogava por Pitangueira, que eu ia todo final de semana lá pra Pitangueira e jogava contra Conceição. Era naquela quadra. A Pitangueira também tinha uma quadra de cimento e em Conceição também. Então, histórias bacanas, né? E eu sempre falo dessa trajetória de caminhada de Gorete para Conceição, porque muitas coisas acontecem, você fazendo aí entre colegas, né, de quinta, sexta, sétima, oitava série, desde pegar uma bergamotinha do vizinho, roubar um caixa de banana. Roubar não, a gente estava com fome e todo aquele tempo aí de caminhada, então a gente fazia algumas artes, né, eu acho comuns, para a época. Talvez hoje a gente reprime um pouco, mas na época a gente fazia. E tem várias histórias aí com colegas que aí ficava em cima da bergamoteira quando passava o dono da bergamoteira, né? E assim por diante, não sabia para onde fugir e assim por diante. Mas também sempre plantava sempre tinha um pé de bergamota na beira da estrada, né? Isso é pedir para alguém ir lá pegar, né? Exatamente. E aí quando, eu lembro muito bem, na época, quando o diretor da escola de Conceição, seu Elviro Marcos Bonenberger, às vezes dizia assim, estava todo mundo na fila para ir para a sala, e ele dizia, a turma que vai para Gorete fica aqui me esperando, né? Nós ficávamos ali para uma conversa com a direção, justamente por essas pequenas artes, mas nunca, eu penso que muito tranquila sempre. E esse convívio que a gente teve na época dessa galera que se deslocava de longa distância para ir à escola, com o objetivo maior de continuar os estudos. Sadia, uma coisa que a gente percebe, muitos que vêm aqui bater um papo, tiveram essa experiência de se deslocar a distâncias maiores para ir para a escola, mas normalmente não tinha adultos junto nesse caminho, né? Eram as crianças mesmo, do quinto ano ali, com 10, 11 anos, indo tranquilamente, caminhando 5, 6 quilômetros, indo para a escola. Hoje, muitas crianças querem, não, pai leva, o pai busca, tem todo esse... O que mudou de lá para cá? Aumentou o medo nas pessoas? A insegurança? O que... Acho que é a superproteção, né, que a gente hoje dá. Eu vejo pela minha filha, que tem 12 anos, a gente leva para a escola, né, e dentro da cidade, não seria tão longe e tudo mais. Mas na época, como eu falei, eu acho que era um objetivo maior de continuar os estudos, não tinha outra possibilidade. Então, como eu comentei, desses 6 quilômetros, certamente quase todos os dias, menos no verão, saía no escuro. Saía às 6 horas da manhã para a caminhada, né? E outra questão que eu lembro muito forte, assim, que eu tenho muito gravado, eu tinha muito medo de cachorro, porque várias vezes a gente foi atacado por cachorro, né? Imagina, 11 anos, 12 anos, caminhando sozinho, ainda meio escuro, na penumbra, e no inverno, então nem se fala, totalmente escuro. E você fazer essa trajetória, né? Então, às vezes aparecia o cachorro, eu já me gelava todo, já saía andando com as pedras na mão para tentar espantar o bicho. Então, algumas histórias assim que a gente guarda, mas sempre, como eu costumo dizer, com um objetivo maior. Todos nós queríamos, e era a única possibilidade de se seguir os estudos.
E aí depois de 87, então, vem já a trajetória, isso 14 para 15 anos, a como seguir, né? Já que você perguntou quem é o Sadi. Então, lá surgiram várias ideias, porque não havia ensino médio nem em Conceição, nem em Santo Antônio, nem em Popi, que hoje tem em Popi e Santo Antônio, só aqui na cidade. Então, dentre as possibilidades que se achou na época foi procurar um seminário. Eu me lembro, na época, escrevi uma carta para esse seminário em São Leopoldo para tentar, e depois recebi a visita. Claro que me informei, nós tínhamos o vizinho lá, hoje padre Roque Follman, que estudava nesse colégio, e ele foi meu âncora, assim, para me levar para lá, para esse seminário em São Leopoldo, para fazer o ensino médio. Ele, quando você decidiu, ele já estava estudando lá. Ele já estava, então... Então, o conhecimento do seminário veio a partir dele. Dele, e aí, para quem é mais antigo, vai lembrar do padre Ivo Miller, que fazia a questão das vocações. Então, se havia essas conversas. Depois, quando eu demonstrei esse interesse, vieram uns irmãos lá desse seminário visitar o pai e a mãe, conversar com a família, né? Como seria, porque ninguém sabia como era ir morar na Grande Porto Alegre aos 15 anos, como isso seria. Então, me lembro muito bem, lá em 17 de fevereiro de 88, pegando o ônibus em Soledade. Na época existia a linha direta de Itapiranga a Porto Alegre, de ônibus da Unisul, e nós embarcamos na linha Soledade, eu e hoje o padre Roque, né? Embarcando para o seminário. E ir para São Leopoldo em fevereiro e voltar no fim do ano, né? Então, é uma história... Hoje a maioria não consegue nem imaginar, porque só... como eu ficaria sabendo de questões do pai e da mãe ou da família, era só por carta, e carta escrita um mês, chegava outro mês, até eles retornar, né? Retornar as conversas. Então, era a forma de comunicação, porque em Maria Gorete não existia nem telefone naquela época. Depois, teve um período que foram instalados aqueles telefones nos centros comunitários, e como eu ficava perto da casa do pai, aí eu ligava, marcava um horário, o pai, eles iam lá, nesse nosso vizinho, para nós conversarmos algumas coisinhas, mas no início foi bem... E aí vem muito dessa questão de você ficar afastado por 8, 9 meses da sua família, nunca tendo saído de casa, no máximo, talvez ter ido para a cidade, né, de Maria Gorete a Itapiranga. Não me lembro de outras grandes viagens, não havia essas possibilidades, né? E aí você se colocar num ônibus, a noite inteira no ônibus, e agora eu estou aqui. E vou me adaptar, vou fazer o ensino médio aqui nessa escola, novas rotinas, falando mal o nosso português, só falava alemão, como a maioria na época em casa falavam, né? Então foi uma questão bem interessante, assim, a formação junto com os padres lá. Eu sempre lembro muito forte o padre Albano, que está aqui na região, né? Albano Kerbis. Ele era um dos nossos formadores nas aulas de língua portuguesa, principalmente. E talvez a veia de falar em público venha um pouco, inclusive, da referência dele, porque ele mandava, a gente tinha os horários de formação, e ele mandava a gente ler em voz alta, né? E eu até hoje, quando eu falo nos cursos de oratória, eu digo, façam leitura em voz alta, se gravem, se escutem, e ele ficava, você tinha que ir na frente e ler. Ele, como tu disse essa palavra, repete, 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 até a gente se acostumar, né? E talvez muito disso que a gente desenvolve até hoje venha dessa formação, dessa excelente formação que a gente teve em uma experiência aí de 1 ano e meio, um pouco mais, de seminário. Então, agradeço muito a essa oportunidade que a gente teve desse aprendizado, né? Foi a nossa forma de seguir os estudos aos 15 anos, sair de casa em 1988. E seguir os estudos lá em São Leopoldo. Sadi,
quando você definiu por ir para o seminário, lógico, você já falou algumas vezes da possibilidade de seguir os estudos, de ir buscar mais conhecimento, poder prosseguir, né? Ou vinha para a cidade aqui, ou buscava outra forma. Também passou pela tua cabeça na época a formação religiosa por ir para um seminário, ou não, eu vou lá só para estudar? Na verdade, não. Havia sim, porque na época muito forte, a família sempre esteve muito forte presente a religião, né? Então a gente participava, por isso que eu falo da influência do padre Ivo Miller na época, que existiam os clubes vocacionais, faziam encontros, então, e nessa época muitos ainda seguiam para o seminário, diferente dos dias atuais, mas as vocações eram muito fortes, ou ia para colégio de freira, ou colégio de padre, para padre ou irmão, então isso estava muito presente, e não foi diferente conosco, a gente foi para lá com esse intuito. Claro que depois você começa a conhecer o mundo, né? Eu sempre falo assim, e aí a gente lá, nesse seminário, a gente tinha as conversas com os superiores, um deles era o padre Albano, que vai moldando, né? Vai te perguntando coisas, você realmente vai definindo a sua vocação. E aí chegou o momento que a gente achou, isso bastante rápido, né? 1 ano e meio, um pouco mais, chegou essa ideia, não, eu acho que não é por aqui o caminho, né? E aí vem toda uma trajetória de sair do seminário, que também é uma história totalmente à parte. Você, em julho, eu e mais 2 colegas aqui da região, lá de Linha São Jorge, um deles é o Celso Knapp, que tem um empreendimento na região, né? O outro colega continua lá em São Leopoldo até hoje, Marciano Schmidt. Decidimos nós 3, no inverno, sair do seminário só com a roupa do corpo, vamos falar assim. Não tínhamos nada. Alugamos um fundo de uma casinha lá, no bairro Cristo Rei mesmo, próximo ao seminário, e nos aventuramos. Dormi no chão, não tinha nada, foi uma aventura, mas muito tinha a ver, como eu já falei várias vezes, eu não vou voltar para o interior, voltar para Maria Gorete. A ideia era seguir. Eu tinha muito claro isso, que eu queria seguir por ali. Mas você sai do seminário internato e a formação escolar continua junto aos irmãos? Isso? Não, nós estudávamos, mesmo estando no seminário, o estudo do ensino médio era numa escola estadual na cidade. Tá, era uma a escola Pedro Schneiders lá, que era daí seguiu normalmente. Ciclo, então, não afetou em nada. Na escola, continuamos, mas a ideia de sair de um lugar onde você tinha cama, né, comida, roupa lavada, vamos falar assim, e se aventurar para fazer isso tudo sozinho, desde comprar um pequeno fogãozinho, né, de 2 bocas, me lembro bem, que a gente era o que tinha, mais um botijãozinho de gás, daqueles pequenininhos, para fazer um almoço, alguma coisa, alguma comida, e o espaço era mínimo, onde nós alugamos, como muitas pessoas hoje ainda iniciam a sua jornada, alugam um fundo de casa, né, ou às vezes um porão, alguma coisa. O início de tudo, né? É o início de tudo. Mas, Sadia, alguma coisa motivou vocês dentro do seminário para vocês tomarem essa decisão num período, como você falou, inverno, tão crítico? Não sei, surgiu, né? Eu lembro assim, bem claro que a gente começou a ter essa ideia. Os colegas, os outros 2, eles já haviam sondado, inclusive, trabalho, né? Para mim foi um pouco mais complicado, porque eu estava com 17 anos lá, como tem 2 quartéis na cidade, então muitos não empregavam nessa idade, porque sabiam que no ano seguinte poderia pegar o quartel, então tinha isso muito forte. Em vários locais que eu fui me apresentar, quantos anos tu tem? Então, já era uma questão. E os outros meninos, eles conseguiram, então, se encaminhar logo. E eu
lutando, nos primeiros dias, assim, logo também consegui, nessa empresa, uma empresa de materiais de construção, Nelson Tumeleiro, é uma loja, várias lojas, né, Tumeleiro, supercentro de compras que tem tudo, se dizia na época, lojas até em Curitiba, Santa Maria, nós tínhamos São Leopoldo, Porto Alegre e assim por diante, em muitos locais, várias filiais, e foi o local que me acolheu e que eu comecei efetivamente a vida profissional, carteira assinada. Eu já tinha o seminário, assinava a carteira em 88, em março de 88. Desde lá eu tenho carteira assinada, né? Mas Quase se aposentando, então? já estamos, né? E aí, pela legislação já chegando, sim. E aí tem essa questão de trabalhar, mas num ofício. Se colocar lá na expedição, separar material, receber material. Esse foi meu primeiro trabalho. Carregar saco de cimento, descarregar saco de cimento. Nós vendíamos, como era uma loja de material de construção, móveis e eletro, era tudo. Recebia desde fogão, geladeira, televisor, até piso, cerâmicas, todas essas questões. Tudo que é. Então, para mim, a primeira questão foi aprender o nome dos materiais. Eu nunca vou esquecer que uma vendedora me deu uma nota, separa esse material para mim, e eu olhei assim, estava escrito disjuntor. E eu não sabia o que era. Não tinha esse conhecimento. O que é um disjuntor? E eu lá não queria pedir para ela o que é. Fui com meus colegas assim, e me ajudem aqui, que eu não sei o que é. E eles me levaram lá, não, tem os disjuntores de tanto, tem que separar eles. E foi, por isso que eu digo, muito aprendizado. Porque a gente, o conhecimento que tinha, um pouco no seminário, que a gente aprendeu muito a se virar assim sozinho, e todas as questões de como a vida acontece. Tínhamos aulas, inclusive, de legislação trabalhista com o irmão Kerber lá, como é que é bater um ponto, como é isso, como aquilo. Isso nós aprendemos por lá. Tu vê, hoje não tem isso, né? Até agora vai entrar umas disciplinas novas no ensino médio, projeto de vida, talvez vai ter isso, vai mostrar um pouco mais esse nosso dia a dia. É uma coisa que a maioria não aprendeu na escola, não teve na escola, e quando chega lá fora para comprar uma casa, um carro, qualquer coisa como assim... Como faz, né? Não sabe nem o que é uma escritura, não tem esse conhecimento que os padres já passavam. Sim, né? Nós tínhamos muito, e por isso que eu sou muito grato, né? Então essa experiência inicial lá de profissional, assim, né? De ter a carteira assinada nessa loja, e eu fiquei nessa loja até dezembro de 94. Logo depois fui recrutado para o quartel. Eu ia dizer, o medo das empresas de São Leopoldo se confirmou. Exatamente. E aí Sadi convocado. Exatamente. Eu lembro que eu fui fazer alistamento e tudo, e o meu gerente de loja sempre dizia, não, a gente vai dar um jeito. Eu vou lá falar com eles, porque eu já tinha aprendido de tudo, já estava próximo a ser promovido a vendedor. Porque quando você trabalha no depósito, expedição, recebimento, você aprende sobre todos os materiais que a loja tem. Então, qualquer pessoa que fosse comprar, eu ia saber que produtos que tem, porque já passaram pela nossa mão, né? Tanto no separar, no receber, no entregar, mandar entregar, né? Me lembro que tinha um pessoal que fazia as entregas nas casas, quando isso era necessário. Então, ele dizia, não, passando aí, tu não pegando... Eu já tinha a promessa de ser promovido para a equipe de vendas. E fazia treinamento com eles, então eu já estava bem encaminhado. E em 89, então, não teve jeito. Foi o tal gerente falar lá com o coronel e tudo mais. E eu estava, me lembro bem, me deixaram separado. Eu não estava no primeiro corte de cabelo, nada disso. Me deixaram separado lá. Até naquela sexta-feira, onde tudo ia ser decidido para a segunda seguinte... a incorporação, como era chamado. E aí eles sexta-feira, talvez 3, 4 horas da tarde, me chamam
Não, teve um rapaz lá que ele tem, a família provou que tem problema de saúde, assim, e aí você vai ter que substituir. Aquilo foi para mim o fim. Que todo mundo já estava de cabelo cortado, e eu sou um dos únicos, se a gente observar em fotos antigas, que entrei no quartel na segunda-feira ainda de cabelo comprido. Todo mundo já tinha rapado o cabelo, já tinha passado por todo aquele processo. Na época era bem dolorido, né? Traumático, melhor palavra. Mas foi um momento, assim, bem... Aquele fim de semana, para mim, foi o fim, assim. Eu não queria aceitar isso, porque eu tinha uma proposta, né? Eu visualizava um modelo bacana. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu pensei, vou perder o ano, vai ser tudo errado, né? E então foi bem traumático, assim, para mim realmente foi muito traumático essa entrada no quartel. Depois se acostuma, né? E aí havia uma promessa do nosso capitão da nossa companhia que dizia assim: quem não tiver nenhuma anotação sai na primeira turma. E aí eu me agarrei nisso. E tanto que eu fiquei só 8 meses e 28 dias no quartel. Em novembro, dezembro, não vou lembrar certo a data. Primeira baixa, o Sadi foi chamado, pode sair. E aí eu volto pro tumeleiro, porque eles não poderia ser interrompido o contrato, então você mantém o contrato. Quando tu vai para o exército, eles dão uma pausa no contrato? Pausa, mas ele segue, então eu tenho isso contado na minha carteira, né? Então, por isso que muitas empresas não contratavam antes, por isso que essa conversa, pelo menos era a que eu escutava. E aí, mas o quartel é uma escola, hoje eu falo muito, foi uma escola para mim. A gente aprende muitas coisas que você vai levar para o resto da vida. E o interessante da nossa família, né, já que nossa família, nós somos em 8 irmãos, 3 guri, e os 3, eu, o Sérgio e o Sandro, servimos no quartel. Os 2 aqui em São Miguel do Oeste e eu lá em São Leopoldo. Não, eles olharam, não, o soldado Rexigo lá era um bom soldado em São Leopoldo, vou levar os outros 2 também. Mais ou menos assim. Então, é interessante a gente ter toda essa... mas essa formação no quartel, né, não vou hoje negar, também foi muito importante. E aí eu consegui lá, em função de ter estado no seminário, trabalhando na horta e várias coisas assim, um dia pediram voluntários para a cozinha, eu levantei a mão e fui rancheiro, que eles chamavam na época de rancheiro, fui trabalhar na cozinha. Então, muitas das coisas que outros fizeram, claro que eu fui no campo, mas eu ia no campo para fazer a comida e eu sempre estava no cassino dos sargentos ou dos oficiais. Então eu lembro de um episódio lá nos campos de São Jerônimo, naqueles de inverno gelado, eu fiquei só para fazer o café do coronel, né? E aí ele me chamava, não tá quente esse café, não tá bom, né? Assim, Rexigo, vem aqui, né? E daí, nesse sentido, então, que a gente foi se moldando, né? Essa, então, é uma outra história muito bacana. E quando termina o período do quartel, volto para a loja lá, logo... Volta como vendedor? Volto logo, era o mesmo gerente ainda, ele já logo... Claro, alguns dias de aprendizado ali, retorno, adaptação. Eu acho que na época já estava mudando o sistema de notas fiscais, alguma coisa assim, ou ia para o computador, alguma questão de impressão. Lembro que eu fiz esse treinamento inicial e já parti para a equipe de vendas. E assim, segue a conversa. Sadi, vou dar um pequeno intervalo aí, poder tomar uma aguinha. Nós vamos ao recado da Oeste Pneus. Oeste Pneus, centro automotivo multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Grande abraço ao Igor, a toda a equipe, ao Xandão, ao Rafa, toda a turma aí da Oeste Pneus
parceiro nosso aqui do Estúdio A Entrevista. Também mandar um abraço a todo o pessoal da UCEF, o Sadi hoje está aqui, eu sempre mando um abraço para ele na telinha, hoje ele está aqui, né? Mas a UCEF que está com várias formas de ingresso, né? Tem a redação online, tem as notas do Enem também, através do histórico escolar. Então você que quer fazer um curso superior, várias formas de acesso, ainda, Sadi, agora, ainda essa semana que vem. Até dia 21. Até dia 21, o pessoal pode estar procurando a UCEF para ingressar num curso superior, vários cursos top aqui em Itapiranga, também Chapecó, São Miguel, Frederico, Caçador também tem, né? Caçador. Então a UCEF aí com vários cursos para você. A Box Informática e Segurança, você que precisa fazer manutenção do seu computador ou notebook, procure a Box na Rua São Jacó, fale com o Kega, toda a sua equipe e faça a manutenção dos seus equipamentos. A Nedel Telecom, a Nedel que leva o nosso sinal aqui, o nosso programa até a casa de vocês através da fibra ótica. A Nedel que tem vários planos de internet à disposição conforme a sua necessidade, da sua casa, da sua empresa. Nedel Telecom, maior empresa aqui da região em comunicação, além da internet também tem telefonia, né? A Nedel tem sistema completo. Você que tem telefonia fixa em outra operadora, pode trocar para a Nedel, fica com o mesmo número, bem tranquilo. Procure a Nedel aqui na Avenida Beira Rio, em Itapiranga. Central Tintas, além de toda a linha de tintas, mais de 4.000 cores à disposição, também tem linha completa de pisos, laminado, que nem do nosso estúdio aqui, cerâmico, porcelanato, você encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai, ali do ladinho do Fórum Central Tintas. Um abraço a todo o pessoal que sempre nos acompanha. Colchões Ortobon também tem um recado para você. Nada melhor do que começar o ano dormindo bem e acordando cheio de disposição. Então aproveite as ofertas do Saldão de Verão da Ortobon para você ter energia de sobra nesse verão. Olha esse colchão Master Nanolastic Casal. Ele possui uma camada extra de conforto e molas Nanolastic que proporcionam suporte para a coluna, garantindo melhores noites de sono. Comece o ano com muito mais bem-estar e economia com o Saldão de Verão da Ortobon. Produtos com até 40% de desconto e você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros. Compre nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Colchões Ortobon aqui em Itapiranga, na Rua do Comércio, número 81. Fale lá com a Ivete, certamente você vai fazer um excelente negócio na Ortobon. Sadi, da loja Tumeleiro, tu partiu para a universidade? Você foi fazer o curso de jornalismo, certo? Era a única opção que você tinha? Eu lembro que naqueles anos ali, 2000, 2001, naquela época, você se formou, né? Quando eu fiz vestibular, a gente podia escolher mais cursos, né? O jornalismo foi o único que você escolheu ou tinha mais uma opção, assim, que navegava nas suas ideias? Na verdade, é um curso que eu já vinha pensando de longa data, mas a universidade lá, a Unicinos, para quem conhece um pouco dela, depois a gente vai falar mais, né? Mas ela tem muitos cursos, é uma universidade, na época tinha mais de 20 mil alunos, né? Então, muitas opções. Para mim, o jornalismo sempre me atraiu, talvez com uma veia, vou comentar aí, do Enio Spaniel. Me lembro quando nós éramos, não sei que série nós íamos em Maria Gorete, um dia a escola nos levou para a cidade. E a gente foi na Rádio Itapiranga, isso eu tenho gravado assim. E quem estava lá falando foi o Enio Spaniel. Ele, não sei que programa que ele fazia, mas ele estava envolvido ali. Então, para mim, é uma referência e eu gravei aquilo, de seguir nessa área. Claro que eu tive um período que eu pensei em fazer um curso na área de informática, até fiz algumas disciplinas, acho que era sistemas de informação, algo nesse sentido, talvez o nome fosse um pouco diferente, mas fiz algumas disciplinas, não me encontrei, né, na área da informática. Por quê? Porque ela tinha muita matemática. Já você gosta da matemática, eu sou um pouco afastado dessa. E na área do TI tem muita matemática, pelo menos no curso que eu tinha começado a fazer. Então,
não me encontrei, voltei ao jornalismo e segui para terminar esse curso. E nesse período de fazer faculdade, porque eu já havia começado ela com talvez uma disciplina, 2, lá no Tumeleiro, mas como o salário era pequeno, não tinha possibilidade de pagar uma particular, que é a Unicinos, o valor de mensalidade é bastante alto. Mas eu queria fazer faculdade, então comecei fazendo uma disciplina, 2, o que dava para fazer. E aí, em 94, então, tive a oportunidade de participar de um processo seletivo lá dentro. Eu já tinha colegas que dividiam casa comigo, o Marciano, que saiu comigo do seminário, e mais outro colega, Neri Moreto, os 2 trabalhavam na universidade. E um dia, eles acompanhando lá os processos seletivos, me disseram, ó, vai abrir um processo seletivo lá. Tu quer participar? Isso eu atuando no Tumeleiro. Fui lá fazer o processo, era só menina e só eu de menino. Aí eu fiquei, como é que vai ser isso? E aí fizemos as provas, testes, todas aquelas conversas com psicólogo e companhia, que a universidade já exigia isso para a forma de contratação. E aí num dia, eu acho que uma sexta-feira e tal, me ligam, se eu poderia fazer uma entrevista num setor, mas precisava vir na hora. Eu larguei, eu lembro que eu saí da loja para comprar um lanche assim, né? Porque não ia avisar que eu ia fazer uma entrevista de trabalho, né? Saí para comprar um lanche, fui na universidade, fiz a entrevista e a senhora lá que era responsável pelo setor financeiro, Dona Elisete, gostou, né? Claro que aí tem influência de ter sido seminarista, de vir do interior. Eu vi lá no setor, logo, nesse setor financeiro, tinha várias pessoas aqui de Itapiranga trabalhando, principalmente de Série Capela e de São João do Oeste também. E eles já me cercaram, assim, na hora, assim. Já, eu acho que todo mundo me deu nota boa. E aí eles, não, se quiser começar, segunda-feira pode começar. Mas eu ainda estava trabalhando, estava em expediente. Aí eu pedi um prazo, voltei para a loja, fui direto na mesa do gerente e pedi as contas. Assim, sabe, uma coisa... Porque eu tinha emprego, trabalho garantido. E qual foi o motivo de escolher muito a universidade? Porque a universidade, você trabalhando lá, 3 disciplinas estavam no pacote do teu salário. Era um acordo... Tu ganhava o salário e ainda 3 disciplinas por curso. 3 disciplinas. E aí eu falei isso tudo e fiz esse acerto lá na loja. Eu lembro que a nossa matriz era em Porto Alegre, eu tive que me deslocar para lá, para eles dar baixa na carteira, tudo. Foi muito rápido. E já comecei a trabalhar na universidade em dezembro de 94. E aí passei por vários setores, desde atendimento no início, que era direto com os alunos. Depois fui para a retaguarda, quando sobrou uma vaga, né, me chamaram para a retaguarda. E fiz muitos anos o Contas a Pagar. Eu lembro bem, assim, aprendi com um colega que era aqui de Itapiranga, Lebens. E aí depois ele saiu, ele foi para outros setores, foi para outro setor. Aí eu assumi o Contas a Pagar e fazia toda a parte de pagamentos da universidade, era comigo. Mesmo fazendo jornalismo, eu estava numa área um pouco deslocado, mas acho que fazia muito bem aquela questão. Então fiquei lá por um longo período, até me formar jornalista. Aí, depois de formado jornalista, fiz logo uma pós-graduação, tudo emendado ali. Só que daí, após, eu já escolhi para a área da administração, tanto que eu fiz administração e marketing, porque eles acharam melhor, não, vai para o lado para seguir carreira ali dentro, que era a minha ideia. Porque havia, de tempos em seguir tempos, dentro da universidade, era a minha ideia de seguir carreira, porque eu vi várias pessoas aí que tinham 20 anos, 30 anos de universidade, né, dessas pessoas, inclusive aqui de Itapiranga, ou da região de Itapiranga, e eu me achei assim, vou seguir aqui dentro. E se sobrar uma possibilidade de trabalhar na área da assessoria de imprensa, que seria a área do jornalismo, eu vou me candidatar, mas ali sempre estava bastante fechado. Tanto é que quando houve, então, o pedido, na época, numa das férias que eu vim para Itapiranga, fui me apresentar para o prefeito. Sem marcar, sem nada. Isso entre Natal e Ano Novo,
cheguei na prefeitura e pedi assim se eu podia falar com o prefeito, e a pessoa que estava ali, não vou lembrar hoje o nome, me conduziu ao gabinete, assim, direto. Me apresentei, quem que eu era, que eu estava terminando o curso de jornalismo, e o prefeito falou assim, não temos, na época ele falou, não temos uma assessoria, mas eu gostaria muito de ter uma assessoria na área de comunicação. Tá, aí ele disse assim, manda o currículo, sabe quando tu manda o currículo, assim, voltei para lá, mandei o vou currículo. mandar. Mandei, passou aquele ano da minha pós-graduação, em dezembro, me liga o prefeito. Lembra que tu veio falar aqui? Tens interesse ainda? Tipo assim, colocando já definição. Tem interesse. Quando tu vens para cá? Eu venho de novo nas minhas férias, entre Natal e Ano Novo. Então tu vem aqui no gabinete. Vim no gabinete, prefeito Áureo na época, já para começar, ele já queria que já começasse. Daí eu falei que os procedimentos que eu precisava ter nas minhas férias. Eu tinha meu casamento marcado para 24 de janeiro, aqui na linha Soledade. Né? E aí foi bem assim, rápido. Voltei para São Leopoldo, pedi as contas, mandamos carregar nossas malas em 1º de fevereiro. Já, claro, daí viemos, casamos, já com a mudança toda aí, alugamos espaço aqui em Itapiranga, uma casa, e já vim para 1º de fevereiro, comecei a trabalhar na prefeitura. Na área de comunicação. Então foi a primeira oportunidade efetiva, 1º de fevereiro de 2003, que eu comecei a trabalhar na área da comunicação, fazendo assessoria para a Prefeitura de Itapiranga. Quem acompanha um pouco o Sadi nas redes, vamos dizer assim, sociais, até uns dias atrás, estava a foto desse casamento, né? Exatamente, cara, 19 anos. Tinha que olhar bem, o Sadi mais magrinho. Exatamente. E tudo mais, né? Mas é data marcante, né? Casamento é marcante. Sadi, então tu simplesmente, de uma carreira que você imaginava dentro da universidade, buscando assessoria de imprensa, mas tu viu que a porta era um pouco fechada lá, isso te instigou talvez a buscar esse trabalho fora, esse clique, não, vou lá na prefeitura falar com o prefeito, isso foi assim, vou lá, ou era algo planejado na vinda pra cá? Não muito planejado, mas nós, né, eu lembro que em 2000, a minha esposa veio morar comigo lá em São Leopoldo, né? Já que ela é aqui da linha Soledade, ela veio morar comigo, e a gente sempre falava assim, se um dia tiver possibilidade de retorno, mas essa possibilidade tinha que ter assim, um trabalho garantido e tal, como é que nós, em dois, poderíamos largar. Ela tinha trabalho lá em São Leopoldo, ela trabalhava com os padres no colégio, né, na recepção do colégio Cristo Rei, lá, então nós dois largarmos o trabalho, precisava ter alguma coisa garantida. E isso meio que foi automático, por isso que eu digo, na vida a gente vai se preparando. E quando surgem as oportunidades, você tem que estar preparado. Então, me apresentar que eu estava formado, talvez na época não fosse uma coisa planejada, mas, estou me formando, porque isso era uns dias antes da minha formatura, que foi em 2002. Então, vim aqui, estou me formando, se um dia precisarem de alguém, meu nome está à disposição. Foi bem assim a conversa. E como o prefeito disse que... Em 2002, isso era pós-eleição, né? Era o prefeito Áureo. Mas em 2000... Ele assumiu em 2003. Não, em 2004 já tinha eleição de 2001 novo. Ele tinha... 2001 ou 2004, Ele já estava há 2 anos, seriam os dois últimos anos que eu trabalhei com ele. O governo federal que é... Isso. E aí foi bem nessa época. Então tu precisa, eu sempre falo assim, para a galera mais nova, né? Tu precisa estar preparado e também, quando surgem as oportunidades, agarrá-las. E como a gente sempre falava em casa, eu já tinha apartamento em São Leopoldo, então eu tinha que me desfazer de várias coisas. Mas a gente tinha, no nosso planejamento da família, se um dia tiver oportunidade de retorno para Itapiranga, a nossa região, nós vamos. Isso nós tínhamos bastante claro, assim, entre nós. Então, precisava ter esse apoio. E aí, como tinha a garantia de trabalho, mesmo que não era uma garantia de longo prazo, porque a gente sabe que
vai ter eleição. Até meus colegas diziam, mas tu vai entrar na política? Tu sabe que daqui a 2 anos tem eleição, ou já era 2003. Ano que vem tem eleição e pode mudar, como depois mudou? Sim, mas aí eu estou aqui na região, já apresentei parte do trabalho e depois isso vai me dando novas oportunidades. Assim a gente apostou. Isso no fim deu certo, assim. Você saiu da Itapiranga com 15 anos, né? Voltei com 30, 15 anos depois. Ficou 15 anos fora, um rapaz que o pessoal não conhecia, né? Conhece o pessoal de Gorete, mas Sim. a galera da cidade não Ninguém. conhecia. Foi embora, estudou, tudo mais. Aí o prefeito contrata. Quem que é esse cara? Acho que era a maior pergunta que tinha. Quem que é esse cara? Então, como é que foi para ti mostrar o teu trabalho? Como é que foi esse princípio na prefeitura? Estava sem assessoria de imprensa, né? Então, você talvez retomou um trabalho que existia um setor novo. Lá atrás. O Bauer fazia alguma coisa em imprensa, mas antigamente, lá atrás, né? Lá atrás também não tanto, mas tinha. Mas aí não, naquele momento não tinha e foi um setor novo que foi criado, né? Me lembro que para ser até quando ele me ligou em dezembro, ele disse: então vou mandar para a Câmara a lei que cria o cargo. Então dependia dos vereadores, o cargo e quanto vai ganhar. Eu sei que ele disse: não, tu vai ganhar tanto. Estava tudo certo, era menos do que eu ganhava lá. Mas era a nossa oportunidade de voltar, de retornar para Itapiranga. Vamos apostar. E aí, né, com todos esses percalços. Eu não conheci ninguém na prefeitura. Como eu estava 15 anos fora, para mim todo mundo era estranho. Eu tinha ouvido falar do prefeito e outros, mas para mim... Então eu fui uma pessoa nova que entrou lá, tive que mostrar, né, começar a fazer um trabalho de jornalismo. Logo depois o prefeito contratou um programa, eu me lembro, já existia o programa na rádio, né, mas feito pela rádio. Depois ele disse: Sadi, tu assume para fazer na prefeitura. A partir dali que nós começamos a gravar o programa. Me lembro quando nós compramos o primeiro microfone, montamos uma estrutura de computador lá com um programa que a rádio me indicou, usa o programa X para fazer a edição. E eu aprendi também, porque eu não tinha feito isso em programas. Eu sou do tempo do jornalismo, da máquina de escrever, né, era bem na transição para o computador. Então, muitas coisas eram daquela forma, e depois já fomos para o digital. Aprender o programa, que equipamentos usar, e começamos a fazer. Hoje todas as prefeituras fazem assim. Mas foi lá em 2003 que a gente começou dessa forma. Mandaram o programa pronto, em arquivo, lá para rodar no horário desejado, o horário contratado da prefeitura. Então, tive que sim, né? Eu era essa pessoa estranha no ninho, né, entre os secretários. Tive que começar a criar esse caminho, mesmo que todos me vinculavam ao pai lá em Maria Gorete. Não, é filho do seu Cleto, lá da linha Maria Gorete, né, da dona Irene. Então, as pessoas sabiam, mas eu era totalmente desconhecido. Então, começar a me entrosar com uma turma, prefeitura, muitos funcionários. E uma das coisas, logo no início, que a gente me chama a atenção, assim, em março, já eu entrei em fevereiro, em março foi a assinatura do convênio do asfalto da linha Becker. A terrinha Becker. Isto. Eu tô ali começando a aprender, me dizem assim: vai vir o governador e tu vai fazer o cerimonial. Foi meu primeiro cerimonial, aqui. Entrando em contato com a assessoria do governador, como faz, como não faz. Por isso que eu tenho foto lá com o governador na Imigrantes, quando ele veio assinar aquele documento que depois a prefeitura então licitou para fazer esses 12 quilômetros. Então foi o primeiro evento marcante, e lá está o Sadi, vai lá, faz, te vira assim, né? Te vira. É contigo. É contigo a pelota. Então tive que sim iniciar esse trabalho todo. E mas... aquelas perninhas assim? Certamente. A gente já havia feito lá na universidade. Eu já trabalhava com formaturas lá na universidade, então tinha um conhecimento, mas
o dia a dia ali teve apresentações, a linha Becker fez apresentações naquele dia para o governador e tudo, encaminhar isso, ali a partir dali comecei a aprender também esse cerimonial público, né, a ordem de entrada no meio público, quem é o mais importante, por menos importante, a ordem de chamar para fala, para entrada. Então foi ali, a partir dali, com o apoio da Casa Civil, na época que fazia esse apoio, e quem estava na Casa Civil, Jorge Welter, que veio um dia antes, não conhecia, não sabia quem era, nada, que veio um dia antes, essa é a ordem, tu faz assim, assim, bilhetinhos, as autoridades, veio deputados, na época veio todo o governo para cá para anunciar essa grande obra, que era a primeira obra que o Luiz Henrique, na época, havia prometido e que sairia do papel, né? E era o mesmo dia que foi a instalação da primeira SDR, que era em São Miguel do Oeste. Então, terminou o evento aqui, eu me lembro, que eu fui junto com o prefeito já fazer cobertura. Lá em São Miguel, lá na Faísmo, foi o lançamento, quando ele começou com os sistemas das SDR. Para mim, totalmente estranho. Eu não conhecia governador, só conhecia lá no Rio Grande alguma coisa, mas nada aqui. Então, foi uma trajetória. A gente foi forjado a aprender, se vira nos 30, né? Depois, vamos dizer, desse banho inaugural, depois vai tudo mais tranquilo, né? Mais tranquilo, depois vem obras para inaugurar e tudo mais, mas isso foi assim, o primeiro mês e você já tem que lidar com o governador, né? Assim, a autoridade máxima do estado, então foi assim, realmente... Eu tive a oportunidade, ano passado, de entrevistar o governador do estado também, e realmente você fica assim, putz, o que eu vou perguntar exatamente, né? Porque é um cara que lida com assessorias, com imprensa do estado inteiro, os maiores jornalistas do estado, entrevista o cara, né? E tu tem a oportunidade, te dá aquele friozinho na barriga, né? E conduzir todo o cerimonial. Hoje o estado vem com o cerimonialista do Depois estado, eles mudaram, né? sim. Hoje... Mas naquela vez, talvez porque era o início do governo Luiz Henrique. Porque ele tinha começado nem tinha. em 1º de janeiro, né? Então ele estava no 3º mês de governo. Não, lá tem alguém, eu lembro, eu não vou lembrar todos os detalhes, mas ligar, não, tem um jornalista aí, ele pode fazer, tipo, o Áureo eu acho que pode fazer. E a gente não corre de raia, né? Tem que fazer, vamos dar um jeito, vamos aprender. E penso que fizemos, tanto que fizemos um registro com esse primeiro evento com o governador Luiz Henrique. Então, é interessante a gente olhar um pouco, né, para trás na nossa trajetória. Então, foi início. Ficamos, então, na prefeitura até 2004, quando esse governo, então, perdeu as eleições para o Vune. Aí nós saímos, né, saí do governo, porque antes do fim, na verdade, lá em novembro, eu acho que já saí, e assumi, então, o Félix me contratou para a sucursal de Iporã do Oeste. Sadi, aí eu ia te perguntar, tu acabou vindo para cá, entrou num cargo de indicação do prefeito, comissionado, sabendo do risco de uma eleição, mas muitas vezes a gente lembra bem, o Áureo já esteve aqui também, ele não imaginava, ele tinha tinha 100% de certeza que ia ganhar a eleição. Isso Exato. Ele deixou muito claro na entrevista também. Não se imaginava uma derrota. Tanto que foi por 60 e poucos votos. Uhum. Naquele momento, para ti, foi um baque ou tu já tinha algumas possibilidades levantadas antes da eleição? Não, na verdade, em agosto eu já pedi afastamento, porque eu conduzi todo o programa de rádio, né? Foi um pedido do prefeito na época, ele disse se eu queria, eu disse não, eu me afasto, tenho condições. Fiquei afastado, já sem salário, ali agosto, setembro. Depois eu voltei, mesmo que havia esse acordo, quando terminar, ganhando ou perdendo, me recontrataria, pelo menos no período. Então, teve esse apoio, porque eu fiquei já 2 meses, né, fazendo o trabalho. Mas a gente não, como você falou, eu não conhecia política, não sabia nada, que tudo para mim era novo. Então,
as pessoas diziam, faz assim, eu ia fazendo conforme iam me conduzindo, né? E quando veio o resultado, ok. Mas, claro que foi um baque. Eu sei que foi uma semana assim de baque, a gente ficou entre todos os que estavam, vamos dizer assim, dependendo disso, mas a gente estava preparado. E aí vem a oportunidade de trabalhar no jornal. A gente era muito conhecido do Félix e da Irene na época, o Força do Oeste até hoje muito forte, né? Muito antigo já, muita história contada. Veio a ideia deles de nós assumirmos uma sucursal em Iporã do Oeste, e fomos eu e a Neide já trabalhava com a Irene, com o Félix, colocaram nós dois lá e cuidávamos dos municípios fazia Mondaí toda semana, Iporã, São João do Oeste, Santa Helena e Tunápolis, era a nossa área de cobertura. Então corríamos nesses municípios. E por isso que eu digo, a gente tem que estar preparado. Tá? Nem tudo vai ser conforme planejado, ok? Mas tem que ter contato, tem que certamente ter demonstrado um bom trabalho para ser contratado depois. Então as portas ficam muitas vezes abertas para a gente. E eu julgo e sempre agradeço, né? Quando encontro o Félix, essa oportunidade, e aí eu fui efetivamente para o jornalismo de campo, né? De toda semana nas prefeituras, cobertura de eventos, dessa região de abrangência. Então fomos trabalhando muito bem ali acho que novembro, dezembro de 2004, fiquei um período com eles. E daí também tu teve a oportunidade de voltar para dentro da política através da SDR também? É que 2005 fui me apresentar para o Tarcísio Kummer. Uhum. Como minha esposa vinha de Iporã fazer a faculdade de Ciências Contábeis, então um dia eu peguei o ônibus junto, a gente vinha de micro de Iporã, e vim me apresentar para o Tarcísio, se ele não precisava de noite que começasse, porque a universidade estava, ou a faculdade na época, a FAI, ela estava crescendo muito, eu notava isso, que ela estava tendo novos cursos, alguém vai ter que fazer assessoria, não tinha ninguém. E vim me apresentar para o Tarcísio para ficar naquele período que minha esposa estaria estudando. Nos acertamos ali, não, vou ter que pagar tanto, né? Para fazer essa assessoria, eu vinha às 19 horas, ficava até às 22 e pouquinho, né? E tu vai pegando. Né? Então começamos ali do zero, ali não tinha tido nada ainda até então. Né? Eu lembro que quando nós aprovamos a primeira placa, escrever FAI na fachada, não tinha nada. Pô. Se a gente for olhar as fotos, 2005 não tinha nem identificação ainda. Então começar a fazer esse trabalho de comunicação lá dentro. E aí... Isso foi em 2005. Em março de 2005. Então eu fiquei alguns meses em Porã, assim, e nós não tinha o que fazer, começaram as aulas e eu estava em casa. Aí trabalhava de dia para o Força. Então tive essa oportunidade, sempre agradeço ao professor Tarcísio, não, pode vir. Eu, na verdade, não queria receber muito. Era me manter ocupado e começar um caminho que estou dentro até hoje, né? E aí, ali trabalhando 2005, depois já voltamos a morar em Itapiranga com a ideia de aumentar a carga horária na FAI. Voltamos a morar em Itapiranga, né, saímos da sucursal de Iporã, ainda fiz alguns trabalhos para o Félix na época desses especiais que eles produziam, depois também abandonamos e já em 2005, em agosto, já tinha as primeiras formaturas. Quem faz o cerimonial, o César, o professor César na época, que era o coordenador da administração, disse assim, Sadi, isso é contigo. Desde arrumar um cerimonial padrão eu lembro que eu recorria lá, Unicinos, pedi o cerimonial deles, o nosso, até hoje, é baseado em como eles faziam as formaturas na época, a sequência, tudo isso. Teve uma base, eles me mandaram, que a gente tinha conhecidos lá, muito amigos, inclusive, e mandaram, isso aí te manda, não tem problema nenhum. E aí adaptamos a nossa realidade aqui, e em 2005 já as primeiras turmas se formaram, e aí segue. Depois, em 2006, já oportunidade de dar aula,
né? Um professor saiu e o professor Inácio Roden disse assim: Sadi, tu não fez negócio de marketing, né? Especialização, tem uma disciplina, preciso de alguém. E lá vai, assume. Era especialista, podia dar aula. Poderia dar aula, estava, por isso que eu digo, você Apto. tem que estar apto àquilo. Apareceu a oportunidade e o que fiz? Aceitei a oportunidade. Então, precisamos estar preparados e as oportunidades vão passando. E aí eu me lembro muito bem, me entrei na sala, pessoas que você entrevistou aqui, a exemplo do João Batista Schneider, sentado na sala, porque ele fez o curso de administração, era desse calibre os meus alunos. Vários com idade, o conhecimento, experiência de vida muito superior a mim. E lá vai o Sadi dar aula para essa turma, que era uma turma de final de semana, que eles tinham aula sexta de noite e sábado o dia inteiro. Tinha pessoas desde São Carlos, vinham ônibus para essa turma, e lá estava o professor Sadi, e eles me testando, eu nunca vou esquecer, eles me testavam o tempo inteiro, me faziam perguntas para ver se eu sabia. E vamos responder, e vamos estudar, passar os dias preparando a aula, porque quando tu dá a primeira vez uma disciplina, é tudo novo para você. Tem que seguir esse cronograma aqui, né? Tem uma ementa, né? Essa ementa aqui, eu tenho que passar esses assuntos. E como outro professor tinha saído e não tinha deixado nada, comecei do zero. E aí, mas foi um desafio muito grande e estou na sala. Até graças hoje. àquela oportunidade, também uma coisa não planejada de virar professor do ensino superior. Desde aquela oportunidade, estou nas disciplinas de marketing da antiga FAI, hoje o CEF, sempre com uma ou duas disciplinas nessa área lidando. Então, é o que eu falo. Precisa estar preparado? Sim, com o título, porque a universidade exige titulação. Estava correta naquele momento. E aceitar o desafio. Você tinha ter pedido a SDR, você chegou a trabalhar na SDR também? Aí sim, lá em 2007, quando... em 2007. 2006 comecei essa jornada de professor do ensino superior. E em 2007, quando começaram a falar de abrir separar de São Miguel do Oeste, ter uma em Itapiranga, eu coloquei meu nome à disposição. Um dia escrevi para o Jorge, que era o provável secretário, se tiver uma oportunidade. Eu estava mais de noite na FAI, porque as aulas eram noturnas. Né? Não tinha, diurno tinha pouca. Em 2007 estava começando o curso de veterinária de manhã, né? E a SDR ia trabalhar da 1 às 7. E me surgiu a oportunidade, inclusive, de dar aula para a primeira turma de veterinária, que o professor, na época, saiu, uma turma de metodologia, e o Inácio me chamou. Sadi, tu vai ter que assumir essa turma. Essas duas turmas, que eram as duas turmas iniciais, mais o desafio, nunca tinha lidado com isso. Aprender a metodologia e ensinar para os alunos. Mas era de manhã as aulas. E aí surgiu essa oportunidade, quando então foi inaugurada, já estivemos, eu fiquei de 2007 a 2014, maio de 2014 é o meu desligamento da SDR de dia, né, da 1 às 7, e ficava de noite igual na faculdade, algumas disciplinas, às vezes menos, porque era muito corrido, então às vezes eu dizia, pego só uma esse semestre, para manter o vínculo, mantive o vínculo o tempo todo, e fazia assessoria, daí a assessoria é mais leve, né, por causa dos eventos. 7 anos SDR, até nem imaginei que fosse tantos anos que trabalhou lá. Que ficou lá, porque a tua imagem sempre é vinculada para mim à universidade, né? Então, nem imaginei que fosse tanto tempo, né? Foi bastante. E 2006 tem aquela curiosidade. Essa eu não vou contar depois do intervalo. Tá Vamos ao recadinho da Comercial Cordilheira, nosso apoiador. A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC 163, em linha Cordilheira. Um comércio completo para atender às principais necessidades da comunidade regional. Aqui você encontra completo mercado, produtos agropecuários e loja de confecções.
o mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos. Na agropecuária, você encontra fertilizantes, sementes de milho e pastagem, medicamentos veterinários, ferragens, botas de borracha e EVA. Somos representantes de rações da marca Agrobela, produto de qualidade e resultado garantido para a produção leiteira. Muita variedade, qualidade e com os melhores preços da região você encontra no Comercial Cordilheira, a loja que veste toda a família. Comercial Cordilheira também que conta com materiais escolares, né? Semana que vem começa as aulas. Você que ainda não adquiriu material escolar, vá até a Comercial Cordilheira. Certeza, produtos de qualidade e bom preço você encontra lá. Também mandar um abraço pessoal da Berwanger Contabilidade, o Roberto, o Regis, toda a equipe da Berwanger Contabilidade no centro de Itapiranga, já mais de 40 anos aí atendendo as empresas, as pessoas aqui com todo o serviço contábil. Daqui uns dias começa toda a questão do imposto de renda, vá lá também com o escritório, deixa seu relatório, vamos dizer, com o Leão, né? Suas contas com o Leão ajustadas lá no escritório do Roberto ou na Berwanger Contabilidade. Digital System, película, som e acessórios, nosso amigo Rodrivan, da Cris, também que, últimos dias, quem acompanha Digital System também nas redes sociais, muitas instalações de películas em vidraças, em residências, né? Hoje muitas residências com design diferente, com muito vidro. Digital System tem películas especiais para residências, com contenção de calor, também questão dos raios ultravioletas. Então, procura Digital System, faça orçamento, instale lá a película, aquela que o pessoal não consegue enxergar para dentro da casa, espelhada, enfim, várias soluções para sua residência. Hoje também um novo apoiador aqui no Estúdio A Entrevista, empresa Nutrimais, saúde animal, confiança e qualidade sempre do nosso amigo Marciano Balbinotti. São produtos à base de probióticos, prebióticos e leveduras para saúde animal. Nutrimais, em breve a gente vai trazer mais informações para vocês da Nutrimais aqui em Itapiranga, representada pelo Marciano Balbinotti. E a Francar também tem um recadão para vocês. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Abraço ao Pedro Paulo, ao Charles, toda a equipe da Francar Motos aqui de Itapiranga e região. Sadia, você falou de uma curiosidade de lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, antes da SDR, ainda lá em 2006, eu fazia parte do Centro Acadêmico do curso de Matemática, junto com os malucos do Centro Acadêmico de Contábeis e Veterinário, acho que não tinha ainda em 2006, não, de Administração. A gente organizou a Semana Acadêmica da FAI Faculdades. Foi a primeira Semana Acadêmica em 2006. Como é que foi para ti, quando tu viu aquela gurizada, aquele espiá mais novo, dizer, não, nós temos que trazer o Tchê Garotos para fazer um show aqui na Semana Acadêmica? E eu lembro muito bem os valores envolvidos na época. E será que vai dar certo? E carteirinha de estudante, e meio ingresso e tudo mais. Como é que foi para ti, também entrando recentemente na FAI, né, um ano e pouquinho dentro da FAI, chegar para os diretores, para a presidência e dizer, não, vai ter a Semana Acadêmica, vai ter jogos, gincana e o baile vai ser com uma banda já tinha um renome já nacional, né? O Tchê Garotos, com músicas já conhecidas nacionalmente. Como é que foi para ti toda aquela organização depois do evento sendo realizado? Na verdade, a gente vai se envolvendo na vida universitária, né? Como em 2005 eu só vinha de noite, né? Junto com minha esposa, no horário que ela tinha aula, a gente não estava tão envolvido. Mas em 2006, já assumindo aula
e assim por diante, a gente já estava e já fazendo formatura, já tinha passado as primeiras formaturas. A gente vai assumindo várias questões dentro da universidade, né, da faculdade na época. E me lembro muito bem quando foi feita uma reunião dos centros acadêmicos, tinha uma sala lá no fundo, assim. Hoje a sala, pela minha memória, é próxima onde eu sento hoje, né, do meu escritório. Tinha uma mesa comprida e Porque a vários entrada era por lá. Exatamente. Naquele canto ali. Ali era a entrada principal. Ali tinha uma mesa comprida para as reuniões e foi então feito Mas antes dessa reunião com todos, pela minha memória, vocês vieram conversar comigo assim se havia uma possibilidade. E eu lembro, na época a gente tinha essa coragem toda, né? Um pouco mais talvez do que hoje, de ir logo assim, mas essa é uma ideia muito boa. E aí foi crescendo essa ideia da semana acadêmica, que a gente chama até hoje, que foi a primeira. Tem registros em vídeo e fotos da época, junto com os jogos de integração que já eram realizados anteriormente, né, porque isso já tem registros anteriores. Vamos acoplar então, a semana acadêmica ela vai ter os jogos de integração. Depois veio a ideia, eu acho que, não sei se foi o Márcio Capes ou outros que falaram de fazer a primeira feira das profissões. Então ela foi muito completa para a época, foi um desafio muito grande, por isso que foram envolvidos todos os cursos, de fazer jogos durante uma semana, feira das profissões e finalizar a sexta-feira com um super show em Itapiranga que nunca havia tido algo assim. É porque era jogos, gincana e feira das profissões durante a semana. E a gincana, né, toda a negociação, como é que nós vamos vender ingressos? Não, a gincana vai valer pontuação a venda de ingressos das turmas, né? E aí eles começaram a vender e conseguimos vender 3.000 ingressos. Né? Claro, uma grande parte eram estudantes. E para nós fazer o cálculo de como fechar esse caixa do show. Mais de 3.000 ingressos aí. Mais de 3.000. Mais de 3.000 ingressos, mas a gente sempre falou nesse número, né? Pouquinha coisa, né? Sim, pouquinha coisa a mais. Mas esse era o número que a gente tinha ali no caixa. Precisava vender. Para fazer a quitação. E eu me lembro quando fomos falar com o Tarcísio Kummer, que era o presidente da instituição na época. Estão com essa ideia, tal. E eu e o Tarcísio assinamos esse contrato com o Tchê Garotos, que se qualquer coisa desse errado, a FAI bancaria. Nós precisávamos desse apoio. E assim foi por vários anos. Sempre a instituição, se der qualquer problema porque poderia dar algum, havia esse apoio, vamos bancar junto. Então, mas eu lembro que o valor arrecadado pagou tudo. Pagou premiação, pagou o evento, nós tivemos que pagar arbitragem. Sobrou uns troquinhos para cada centro acadêmico. E ainda sobrou, e essa foi a promessa na reunião, que o lucro, se assim tivesse, seria repassado para os centros acadêmicos. Na época, se comparado com hoje, os centros acadêmicos eram bastante ativos, né? Muito unidos, muito fortes, mas hoje também, em função de pandemia, muita coisa se perdeu. Espero que isso retorne. Mas foi assim um peitaço. Para mim foi uma experiência muito bacana estar entre vocês que eram mais jovens, e a gente teve jantas, teve galinhadas da comissão para a organização desse grande evento. Então, realmente para mim é e eu acho que de professores, que eu lembro era só eu e o Heinrich, né? De professores junto com vocês que eram todos estudantes. Todos os demais estudantes, só. E ainda a abertura era com uma palestra, que também teve o seu custo, você lembra? Teve uma palestra, era um cara de fora que veio. Não vou lembrar agora o nome, mas tinha no Complexo Oktober, no primeiro dia, na primeira noite, uma super palestra, todo mundo sentado no ginásio. Teve uma abertura oficial, então a gente tem uns registros muito bacanas. Eu tenho um negócio gravado tão forte que nós ligamos eu liguei pro Miramar, o Rock da Miramar,
Ele que ia fornecer As as bebidas. E eu liguei para ele uma semana antes e disse, Roque, tu tá preparado pro evento? Sim, não, tem aqui 300 dúzias. Eu digo, 300 dúzias? Era lata, tudo lata. Digo, não, precisa muito mais. Não, maior baile que eu já fiz aqui na região foi 500 dúzias. Eu digo, Roque, vai precisar mais. Mas por que tá me dizendo isso? Nós já temos vendido 10 dias antes 1.800 e poucos ingressos. Nós já tinha vendido, que nós tínhamos o controle. Ele, como? Não, mais de 1.800 ingressos vendidos. Eu dei o número exato para ele. Não, daí... Era uma fitinha assim. Eram as fitinhas, primeiras fitinhas que vieram para cá. Eu lembro que foi 600 dúzias de cerveja, 100% vendido. Chegou no fim do baile, não tinha mais cerveja. Nada. As coca-lata, em vez de ser do tamanho normal, estavam sendo vendidas umas pequenininhas, que acabou tudo, ele foi buscar o que tinha no depósito. Foi 600 dúzias de cerveja. Nós tivemos que contratar até o pessoal da limpeza, eles ficaram felizes, né, com todas aquelas latas de alumínio. Mas eu lembro que arrecadar todo esse dinheiro, principalmente para pagar o Tchê Garotos, tinha que pagar antes de subir no palco. Essa foi a história. Né? E nós não tinha tudo ainda recolhido, né? Porque tem dinheiro da Copa, do baile, lucro, não tinha todo o valor. E pelo que eu me lembro, o Sadi foi no Cicobi. Me adiantaram. Pegar o dinheiro emprestado, um adiantamento. Foi ele com a maletinha embaixo do braço lá no camarim. Botou o dinheiro na mesa e os caras entraram e fizeram um show, cara. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça, que nós da comissão sentamos no palco aqui em cima, né? A gente teve que montar o palco do lado de lá do Oktober. Temos que locar som. E som de Chapecó, lembra? Sim, teve que vir som de Chapecó, cheio de... Então, só o som já pagaria uma banda, né? E a Continental tocou uma abertura pouco, eu era vocalista da Continental, né? Exatamente, foi aproveitado. E aí nós sentamos a diretoria, né? A comissão organizadora no VIP, aqui em cima do palco fixo, e assistimos esse show e aquela multidão, né? 3 mil. Isso chega a arrepiar hoje ainda de lembrar. Exatamente. E foi espetacular. Também mandar um abraço, cara que assiste muito a gente aqui também, o Rudimar Hert. O Rudy foi o empresário que nos ajudou a contratar o Tchê Garotos. Exatamente. Mas, Sadi, depois disso, vários eventos que a universidade faz, já teve palestrantes de renome internacional aqui presentes também. Mas eu quero falar um pouquinho de formaturas. E dentro das formaturas, desde 2005, que você coordena todo esse cerimonial, se tu olhar para trás, nesses 15, 16 anos, qual foi a formatura que mais te marcou? Isso não é fácil de escolher assim, porque teve aquelas iniciais, né, que começou todo o processo, que eram aquelas turmas gigantes, né, com 45 formandos, eu me lembro muito bem, era uma empresa de Passo Fundo, que na época não existia ninguém na região, pelo que eu lembro, né, que assumisse isso veio mais tarde, turmas grandes, né? E aí, mas eu vou falar assim, a grande maioria, ou todas, sempre são muito emocionantes. Eu consigo, mesmo fazendo tantas e já tendo feito um número razoável lá na própria Unicinos, porque lá que a história de ser cerimonialista, existiam as pessoas que cuidavam desse setor, e eu não era do setor de cerimoniais, de eventos, e um dia eu pedi para o senhor lá que fazia as formaturas se eu não poderia ficar do lado dele. Assim eu comecei, para aprender. Eu tinha essa vontade, e ele disse, não, pode vir aqui, tem as formaturas, e aí eu vou te colocar porque lá também chamava os nomes das pessoas. E eu lembro numa formatura tinha 124 formandos de direito. E aí ele fez em blocos para nós. Tu chama 20, chama mais 20, chama mais 20, chama... A gente foi fazendo assim, porque eram muitos nomes para chamar. E lá vai eu Sadi aprender assim, que comecei até eles um dia dizer, não, agora tu pode fazer uma sozinha toda. E aí eu comecei a fazer várias,
Por isso que quando eu vim para cá, essa questão de condução de formaturas, a gente já estava acostumado. Pessoas, né, eu sempre conto na história, pessoas que desmaiaram no palco, formandos que desmaiaram no palco e que tu tá ali e precisa dar um jeito, né? Ou chamar alguém para trás, puxa esse para fora aqui que ele está desmaiando. E a gente já passou por poucas e boas, mas se você perguntou de marcar, a grande maioria, principalmente porque tem a parte das homenagens. Eu sempre me emociono o que os alunos falam, principalmente dos seus familiares, dos seus pais. Mesmo que eu tenha lido todos os discursos antes, porque é de praxe, eles mandam para mim, como a gente já tem essa experiência, dá uma olhada se a sequência está dentro do que se espera, daqui a pouco uma pequena correção, um ajustezinho, não fala isso aqui, isso não pega legal para quem tá. Então a gente sempre faz essa assessoria, cabe a nós já, de longa data. E na hora que eles vão lá, porque eles se emocionam, a gente se emociona junto. Quando eles falam dos seus pais, ou quando eles vão entregar a rosa para os seus pais. Então a gente sempre fica com o coração assim, mole nesse momento. Então é difícil escolher uma ou duas. Eu sempre vou falar que a minha formatura foi a mais emocionante, mas de trabalho assim, não vou poder escolher exatamente, porque agora a gente ficou um período aí de 2 anos sem fazer praticamente esses eventos. Fizemos agora em janeiro mas que volta tudo, né? Volta o cenário, é muito legal, é muito bacana. E eu espero que esse ano ainda tem poucas formaturas tradicionais que a gente estava tão acostumado aqui em Itapiranga. Espero que elas retornem, que as turmas que vão se formar no fim do ano voltem a contratar empresas, porque isso tudo, a pandemia meio que deixou as pessoas indecisas. Vou contratar, depois não sai. Agora que a gente está vendo gradativamente algumas saindo, penso que vai animar os próximos formandos a novamente contratar uma empresa da região ou da cidade, né, quem puder, para voltar a esses eventos, porque esses eventos não são, mexem ao CEF, sim, mas elas mexem na família, né? Você tem... Cara, né? Isso é fantástico, tu vai lembrar da tua de matemática há tantos anos já, né? Mas a gente vai lembrando de todas e é importante. Eu, quando estou em sala de aula e os alunos me perguntam, eu sempre tento incentivar. Faz, porque é o único registro. Já que você falou antes, algumas pessoas me acompanham nas redes, eu tenho publicado agora em janeiro, dia 19, foi 20 anos da minha formatura. Eu botei um videozinho. Um vídeo que foi feito no VHS, naquelas fitas de... Fita cassete. Fita cassete. De vídeo cassete, lá, não, de videocassete, né? Mas transformamos, não é a imagem que vocês estão vendo hoje, a nossa transmissão aqui, mas é a minha lembrança de quando eles me chamaram para colar o grau. E quando você não faz um evento, você não vai ter isso, né? Às vezes não tem nem foto, e talvez nesse momento você não dá valor. Mas daqui a alguns anos, se você quer mostrar isso para os seus filhos, daqui a pouco para os seus netos, esse é o seu pai, esse é o... Será que não é importante? Isso que eu faço pensar. Então, para algumas pessoas, não, passou, não tenho registro nenhum. Mas o momento da formatura, eu julgo que é muito importante, pelo menos, ter alguns registros, e que são possíveis através desses eventos. Agora eu estava pensando, você falou dos registros, nós temos que sentar e assistir os DVD de 2006. Juntar a turminha, fazer uma galinhada e assistir, porque isso fica marcado. A formatura tá lá, tem as fotos, tem vídeo, tem DVD. Que nem você falou, muitas vezes na hora é um custo, isso, aquilo. É que nem quando tu resgata uma foto do jardim de infância. Exatamente. Já consegui, eu tenho algumas e coloquei num grupo e marquei, botei número em cada um e marquei o nome de cada um. Isso, pessoal, isso remete a tantas coisas boas, né? Sim. Então, as pessoas sempre mais adiante
dão valor a essas coisas, então o que tu puder É que existe deixar registrado, tem que período deixar. na nossa vida que a gente não dá valor às coisas Pra mais... nada. Para poucas coisas. E talvez depois a gente se arrependa. Então, se você tem essa possibilidade, que muitos não têm, né? Não tem condições e tal, então, ok. Mas quem tem essa possibilidade, eu sempre falo assim, faz esse registro. Né? Hoje não precisa, eu também acho que às vezes é um exagero. Eu particularmente acho que às vezes o investimento é um exagero. Eu não fiz isso, não tinha condições. A gente fez a formatura na instituição, com empresa contratada para fazer os vídeo e fotos e só. E locação de beca. Era um custo bastante baixo, não era um custo alto. E a maioria optou por isso. Então, hoje há essas possibilidades. Eu tenho visto vários, não querem fazer o baile. Ok, o baile tem custo de banda e tal. Não quer fazer jantar. Mas faz o evento da colação com algum registro. Aí você já vai ter esse depois momento. quer jantar fora com a família, Esse momento. ou, né, pelo menos a parte do cerimonial ali é que importante. aqui em Itapiranga a gente, né, teve muitas assim, Completo. muito pomposas, né? Principalmente investimento em banda. Assim, bandas bastante caras, né? Então, não que a gente é contra. Ok, tem condições, faz. Mas muitas vezes, quando uns têm condições, outros ficam de fora porque o valor é alto demais. Eu lembro, na minha, acho que era indústria musical, era a banda da formatura. Não, era... Também na época, o querido falou, acho que nós pegamos uma fase do início dos exageros, né? Mas foi espetacular. Sadia, para nós dar encaminhamentos finais, eu queria falar um pouquinho da profissão jornalista. Você se formou lá em final de 2001, praticamente são 20 anos formado. O que mudou nessa profissão? Que hoje a gente percebe muito mais... muitos jornalistas indo para suas páginas pessoais, individuais, vamos dizer assim, para levar a notícia. Muitos aparecendo, muitos que não têm formação, também trabalhando na área. Como é que você vê a diferença da profissão quando tu saiu da faculdade do que você vê hoje? Que na verdade, ali na virada do século, vamos falar assim, nos anos... Eu lembro que no nosso discurso de formatura a gente foi ferrenhamente contra uma lei que tinha sido aprovada na época, que não exigia mais a formação como a gente estava se formando, né? A formação acadêmica para exercer a profissão. Isso caiu naquele período, ou estava caindo. Alguém tinha dado um canetaço lá e eu lembro que a gente assistiu toda a nossa formatura, a gente rechaçou isso muito veemente. Toda a turma foi bastante contra, porque era bem naquele período. Então, penso que o jornalismo em si, existe até hoje, a formação, a graduação mas ela caminhou muito com a evolução da própria, dos meios de comunicação como um todo, né? Essa digitalização, talvez antes, tinha as coisas mais sob controle, porque só algumas pessoas tinham acesso a se pronunciarem. Eu sempre falo isso também nas conversas com o ensino médio e tal. Hoje, todos nós que temos nossas redes sociais, nós temos um mural para nos expor. Tanto para o bem, para o mal, opiniões, o que for. Tem a possibilidade. E isso não existia no planeta, né? Existiam alguns lugares que poderiam falar, que eram os jornais, que eram os meios tradicionais que a gente conhece. Jornal, rádio e televisão. Que existia. Revista. Com o advento da internet e com os portais, já começou a mais pessoas terem acesso a se pronunciarem. E hoje todos nós podemos nos pronunciar de alguma forma. Então, com as nossas páginas pessoais, né, tanto Facebook, Instagram, o que for, nós podemos emitir opinião. Então, isso para mim, certamente no futuro vamos estudar isso, essa transformação da comunicação. Antes muito unilateral, né, vinha só
de um lado e você não podia rebater porque você tinha ali a televisão, pegar um canal X, ou só tinha meia dúzia de canais, e você só recebia aquela informação, você nunca poderia entrar em contato, rebater. Hoje não. Hoje, quantas coisas são questionadas, saem daquela televisão? Sim, mas são questionadas nas outras mídias porque nós temos a possibilidade de dar nossa opinião. Então, por isso que mudou bastante. Eu penso assim, toda a comunicação mudou muito. Então, mais pessoas, você falou, eu não sou jornalista, mas vocês têm um programa de comunicação que talvez tenha algumas coisas que se encaixam no jornalismo, talvez aquele modelo que a gente estudava e achava, não, nós vamos ser os únicos, isso foi tudo ultrapassado. Eu sou, como eu te falei, fora da entrevista, eu sou do tempo que a gente aprendeu a fazer as redações na máquina de escrever. Uma sala cheia de máquina de escrever e uma barulheira ensurdecedora, todo mundo, hoje a pauta é tal, todo mundo faz 15 linhas sobre tal assunto, pesquisa, e pesquisa onde? Era no papel. E essa forma, então, quem nos assiste mais jovem não tem nem noção do que estamos falando. Eram umas pautas, umas folhinhas assim, tipo, aqui você segura, colocava ali na máquina de escrever e tinha tantos caracteres para serem desenvolvidos, né? Então, é muito diferente, não tem comparação, mas é a evolução, a mesma coisa, a própria fotografia, as primeiras aulas de fotos, nós íamos no laboratório revelar o filme, até virem as digitais. No fim da graduação, já tinha a digital. Então, quanta evolução, e eu acho legal porque a gente passou por essa. Se alguém me perguntar, sim, eu estive nisso, mas também estive mais à frente e sempre tentando me reinventar. Como eu falei antes, quando tu entra na prefeitura, tem que fazer um programa e não tinha, desde ver que programa utilizar, nós não tínhamos tido aula sobre isso no curso. Eu tinha noção de como conduzir um programa. Então, todas as nossas profissões, eu penso que hoje, elas exigem isso, essa eterna adaptação. Por isso que sempre fala, você sempre vai estar estudando. A gente não fala para os alunos, você está fazendo hoje a graduação. Falamos de formatura, está se formando, mas você não vai parar de estudar. Porque tua profissão, mesmo que seja de veterinária, de agronomia, vai exigir amanhã, agora tem um novo remédio para tal coisa. Agora, não veio a pandemia e os médicos tiveram que aprender? Isso que eles sempre estão estudando. Mas era uma coisa nova e vamos ter que achar remédio para isso. Então, nós sempre vamos estar em evolução. E isso é o legal. Eu acho que isso que move o mundo. A gente poder o tempo inteiro estar se atualizando. Agora tem um programa novo para editar isso, para fazer aquilo. Agora é isso. Agora estão exigindo tal coisa. E vamos aprendendo. Sadi, dentro da assessoria de imprensa, hoje o jornalista ele disputa com o cara da publicidade e propaganda? Na verdade, existem três... Quando eu fazia o curso de comunicação, ele é assim, comunicação social, habilitação e jornalismo. Esse é o que eu fiz. Tem comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda ou relações públicas, o RP. São as três vertentes dentro da comunicação social. Quando eu fazia, hoje já tem mais questões. Então tem bastante coisa dos estudos que eram juntos, né? E mais para o final, que vocês vão para o jornalismo, então vocês vão para o estúdio, tanto de rádio, de televisão, ou para os meios, jornais e companhia para fazer um jornalzinho. Nós tínhamos o jornalzinho do nosso curso e assim por diante. Sexta 9h30 era o nome, porque ele tinha que estar pronto sextas-feiras às 9h30 da noite, né? Então todo mundo trabalhava. Hoje tu é o editor, tu é o que vai fazer uma reportagem, tu vai buscar alguma coisa na rua, né? E ele tinha que estar pronto, impresso, às 9h30 da noite, porque era a forma de daí sair de dentro do curso ali e lançar alguns exemplares. Então nós tínhamos umas disciplinas que eram assim. Ou os programas de televisão já fazia assim. Nós tínhamos a rádio dentro da Unicinos, a Rádio Unicinos, que tinha espaço, tinha a TV Unicinos, então tinha uma estrutura muito boa já para a época. Então, mas eu gosto de frisar essa evolução. A gente precisa
tentar acompanhar. Os meus cabelos brancos, algumas coisas a gente já tem alguma dificuldade, mas imagina se eu não tivesse nesse meio que toda hora me exige isso, que é o legal de ser professor. Que os alunos me instigam a eu ir atrás de mais uma coisa. Agora eu preciso aprender tal. Agora já não vale mais o que eu ensinei naquele. Não vale, porque já é outra coisa. Não é mais o marketing, né? Assim, agora nós estamos falando, como tem lá nas eras, do marketing 1.0, 2.0, 4.0 agora. E logo vai vir 5.0 e assim por diante. Então não adianta eu continuar falando aquilo lá de 2006. Sim, os conceitos básicos estão valendo. O que Kotler dizia, muito disso ainda continua valendo. Mas vai evoluindo. Agora não posso mais fazer a minha propaganda só dessa forma. Eu também preciso daquela. Tem que ir para o digital. Tem que ir para o digital? Todos têm que ir para o digital. Mas eles vão ficar no tradicional também. Tem as duas coisas para atender. E assim a gente vai evoluindo. Aumentou o leque, né, Sadi? Sim, possibilidades. Mas, Sadi, nós podíamos conversar muito, 1h30 só da Gincana de 2006, a semana acadêmica. Mas nosso tempo vai se esgotando. Queria muito agradecer a você por ter vindo aqui, contado um pouco, falado um pouco dessa tua trajetória e certamente a gente vai se encontrar várias vezes ainda, tanto na universidade, nas formaturas, enfim, no dia a dia, e assistir aquele DVD de 2006, que esse fica marcado aqui na entrevista para nós agendar, chamar a gurizada que está fora e assistir. Alguns bastante longe daquele. Tem uns longe, mas daqui a pouco a gente faz uma videochamada. Faz um reencontro, exatamente. Que é muito, muito bom, Gustavo, essa ideia dessas entrevistas, né? Eu quero agradecer imensamente o convite e também sempre lembrar, né? Antes, acho que no início eu nem falei assim, de Gorete, né? Do pai e a mãe, eu tenho os irmãos, nós somos uma família bastante numerosa, né? Então a gente tem uma história e a gente precisa preservar a história. Quando falam lá, e eu me lembrei agora da última formatura, onde falaram, no momento, honrar pai e mãe, né? A gente precisa ter isso muito claro. A gente tem uma história que vem da nossa família. Não teve todas as possibilidades de ajuda? Talvez não. Mas cada um de nós, como nós somos uma família grande, que eu queria destacar, foi atrás, né, de se desenvolver. Eu sou o mais velho, saí primeiro de casa, então, abri o caminho. Depois tem minha irmã que mora nos Estados Unidos, tem minha outra irmã que mora na Alemanha, e os demais ficaram mais próximos, estamos em Itapiranga. Mas uns também já aventuraram, voltaram. Então, essa possibilidade, eu acho que muito tem a ver com os pais incentivar, dar esse incentivo. Se meu pai, em 88, tivesse dito assim, tu não vai, eu teria ficado, certo? Então, nós precisamos desse aval, desse apoio da nossa família. Lá no início, eles não puderam me dar muita coisa, ok? Mas me deram a possibilidade de continuar. Então a gente precisa guardar isso, ser muito grato por tudo isso, né? Muita gratidão por isso, por essas possibilidades. Elas não surgem do nada. Então, se nossos filhos amanhã depois quiserem aventurar, se a gente os apoiar, eles podem ter aquela experiência. Se a gente podar, nunca vão ter essa experiência de morar sozinho, porque eu vejo muito isso hoje. A gente está trazendo tem muitas pessoas morando em casa, né? Um pouco diferente de outras épocas que todo mundo expulsava seus filhos. Vão procurar o caminho de vocês, né? Pelo número de pessoas na família, por diversas possibilidades. Hoje a gente está mais querendo que eles fiquem próximos. Mas o tempo vai dizer o que foi a melhor escolha. A geração que foi expulsa segura em casa seus nenês. Exatamente, porque não querem que passem as mesmas dificuldades. Sim, isso é meio natural, né? Toda a dificuldade que eu passei, quando eu conto de sair no inverno, não ter onde dormir, ou nem um colchão, porque nós dormíamos no papelão, talvez eu não queira que meus filhos passem por isso, aí dá aquela mas não segurada. sei se estamos no caminho certo. Já começo a me questionar sobre. Tá certo, Sadi, muito obrigado mais uma vez, e seja o canal da SA TV está sempre aberto para vocês,
E quando tivermos uma oportunidade, a gente faz um segundo tempo desse Ok. nosso bate-papo. Obrigado, Gustavo, e toda a equipe. Certo, pessoal, então essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista. Hoje, sexta-feira, diferente do normal. Na próxima segunda, volta aqui o Estúdio A Esportes com o Gabriel Dotto. Terça, semana que vem, então, Estúdio A Entrevista na terça-feira, normal. E na quinta, o Estúdio A Music com o Gelson. Durante a semana também acompanhe nos nossos canais, nossas reportagens, matérias também na área de jornalismo, comunicação, informação, entretenimento para vocês. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, Brancar Motos e Yamaha, Levank Contabilidade, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Box Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile Administradora de Obras, Nedel Telecom e Comercial Cordilheira.